perfect beer? I think Cerveja perfeita. Essa é dura. A perfect beer is this beer when you drink. For me, a perfect beer is Essa obsessão pela perfeição, ela é uma coisa do ser humano. Nós tentamos ser perfeccionistas. Então é uma busca incansável. what is a beer? A beer is an experience. Cerveja é um produto fermentado por meio de levedura, a partir de um mosto cervejeiro feito à base de cevada, malte de cevada principalmente, e água, com adição de lúpulo. Foram as mulheres que acabaram, por mais que tenha sido acidentalmente, descobrindo a cerveja, e durante muitos e muitos anos a arte dessa fabricação ficou na mão das mulheres. Durante a Idade Média depois, aos poucos, na maioria da Europa, as mulheres foram deixando de fazer cerveja, e quem mais começou a fazer foram homens, especialmente os monges. Na Idade Média, o índice de mortalidade teria sido muito maior se não fosse a cerveja. A cerveja, de certa forma, salvou o mundo algumas vezes, porque a cerveja era segura do ponto de vista alimentar. E daí se estimulou que se bebesse, na Idade Média, muita cerveja para não morrer. Se bebia água, morria. Se bebia cerveja, vivia. A condição era simples, além de muito mais divertida. The first code about quality, etc., was developed for beer. The invention, the discovery of bacteria and vaccines. First, Louis Pasteur wanted to discover what was going on in the magic of beer. So there are many aspects in beer history that put people together. Os egípcios, por exemplo, costumavam tomar cerveja em grandes ânforas, né, uma ânfora comum, com canudos. E a gente vê alguns retratos egípcios, eram várias pessoas ao redor dessa ânfora, cada um com seu canudo lá e tomando a sua cerveja. Então já havia um espaço comum motivado pela cerveja, por ela ser democrática, por ela ser aglutinadora, né, por ela ser essa coisa de trazer pessoas para a mesa. Pensar na ânfora egípcia é pensar na garrafa de 600 ml de 1 litro na sua mesa, onde você divide em vários copos. No começo do século XX, a gente começa a esquecer essa cultura cervejeira que a gente já tinha, que era grande, era variada, por conta da lei seca americana, o que influencia muito o mercado norte-americano e faz com que a gente não tenha uma produção de cerveja, uma cultura cervejeira. But times were becoming more and more troublesome. There was agitation on every side. Prohibition agents were raiding liquor selling places and destroying illegal beer. E as grandes guerras no restante do mundo também faz com que a gente deixe de pensar em cerveja. O pensamento pós-guerra é um pensamento meio apocalíptico e as pessoas começam a procurar cervejas que são fabricadas em massa. Esse estilo é uma suavização das cervejas Pilsens originais e cria-se um estilo extremamente suave e refrescante que hoje é referência no mundo, que é a American Lager, o que a gente consome como tipo Pilsen. Essa cerveja, a partir dos anos 40, ela decola, vira a maior parte da produção mundial, faz com que a gente esqueça que existem 120 estilos de cerveja no mundo. O mindset muda com a contracultura dos anos 60 e as pessoas começam a procurar alternativas de consumo, alternativas de estilo de vida. Em 1979, na verdade, o Jimmy Carter permite que as pessoas voltem a fazer cerveja em casa e isso faz com que os homebrewers, né, nos Estados Unidos comecem a se organizar em associações de cervejeiros. E aí, uma vez que você faz em casa, você tem muito mais liberdade de testar, de inventar, de colocar um ingrediente diferente. E deu no que deu. 20, 30 anos depois desse movimento, na década de 90, esse movimento começou a explodir nos Estados Unidos, a crescer muito. And there's a beer for nearly every taste, every consumer. You know, if someone wants to have it more bitter, or someone wants to have it more fruity, or more citrusy, or more herbal aroma. So there's really a huge selection, and I think that, opens up
the possibilities. So the consumer gets educated about what is beer, that in the past they saw wine as something noble, and now you see that more and more people start to understand that beer is actually also a very nice product and a very complex product, and that you can enjoy it at much more occasions than only in a bar, for instance. Also during a meal or when you're at home and you want to enjoy in the evening a beer, it's better to taste maybe a specialty beer than a lager beer. So that's a great movement, I think, overall. Os Estados Unidos fazem isso ao mesmo tempo em que eles revitalizam a cultura da cerveja no mundo. No Brasil, isso acontece mais propriamente a partir de 95, 96, com algumas micro cervejarias que a gente chama de primeiras cervejarias do movimento artesanal brasileiro, como a Dado Beer, por exemplo, que foi muito importante em 95, a Colorado em 96, cervejarias que vão marcar a época e trazer a ideia da cerveja artesanal para o Brasil. Quando a gente vê hoje o movimento craft como um todo, ele vem se expandindo a cada vez mais em diferentes lugares. Mas eu gosto muito de lembrar um pouquinho da história da cerveja, né? A cerveja sempre foi craft, a cerveja sempre começou em pequenas escalas, diferentes regiões, produzindo cerveja com os ingredientes que estavam ali. O mundo craft é aquele mundo que faz com que o mundo cervejeiro da diversidade ande cada vez mais para frente e acaba impulsionando todas as cervejarias, independente do tamanho, do volume. There is no definition of craft beer in Bavaria. When I get a good bottle of beer or a good beer from tap, I don't ask which brewery produced that and belongs this brewery to a big one or not. I want to have a good, tasty and interesting beer. How do you select your raw material? How do you think about your time in the cellar? How do you think about quality? This is the craft thinking, not how do you or how much do you produce or how many people are working in your brewery. O futuro da cerveja, sem dúvida nenhuma, é esse movimento crescente de diversidade, eu tenho certeza. Tá? Mas eu também tenho uma grande certeza que a preferência atual, que são as cervejas mais leves, mais claras, elas sempre terão seu espaço. Porque ela é simplesmente a evolução desses 12 mil anos de história. Meu pai é um amante fervoroso de cervejas. E algumas cervejarias começavam a me convidar para desenvolver receitas, diferentes estilos. E fui apresentando para ele, olha, essa tem um pouco mais de lúpulo, essa tem um pouco mais de malte, notas assim, notas assadas. E ele me ouvindo e orgulhoso, e lá no final ele falou para mim, tá, muito interessante. Mas será que a gente pode tomar aquela boa e velha cervejinha gelada? Na hora, eu voltei às minhas origens e eu voltei a valorizar a cerveja de todo dia, que foi minha e é de milhares, milhões de brasileiros até os dias de hoje. Então, o fato de nós termos cervejas de muita acessibilidade, para mim, é de uma grandeza enorme. Dada a cultura das cervejas, vista dessa forma ampla e dessa forma democrática. For me, a perfect beer has all of that inside. Perfection is there's, like we say, there's a lot of love and attention and passion going in a beer. You can taste that. You can't make beer like a machine. Brewing beer and being a brewmaster, it's very, very difficult. And it's not only a science. Science is very important. It's also a handicraft. You know how to do it and add the hops and everything. But it's also an art. And a brewmaster is like a good chef. Enquanto o chefe de cozinha ele consegue testar uma receita em 2, 3 horas, que é o tempo de preparo, de cozimento, o mestre cervejeiro não. As cervejas mais rápidas são produzidas em 2 semanas, mas a gente tem cervejas que levam meses, até anos para ficar pronto. De nada adianta a gente ter uma boa receita, eu posso te dar qualquer receita de qualquer produto que a gente faça. Se eu não te ensinar o jeito de fazer, você nunca conseguirá. Você busca equilibrar sabores, você busca equilibrar aromas. Na cerveja,
Talvez esse é o ponto-chave para a cerveja perfeita. Equilíbrio. Equilibrar aroma, equilibrar sabor, equilibrar dulçor, equilibrar amargor. I don't know where is the perfect beer. I keep finding new fantastic beers because I like the discovery of what everyone can put in beer, right? I think the attention to using your specific ingredient and to craft them to the perfect product, I think it's the quest of the brewers, the quest of the brewmasters to make the best of it. Os 120 estilos de cerveja dependem basicamente de 4 matérias-primas básicas. So we are in a nice mature hop yard here, very close to harvest. Everything you see here are female, because only female plants produce those cones. Mais de 90% da cerveja é água. Então se eu tiver uma água ruim, eu vou ter uma cerveja ruim. Se eu tiver uma água boa, eu vou ter uma cerveja boa. Quem faz cerveja, na verdade, não é o mestre cervejeiro. Quem faz cerveja é a levedura. O grande trabalho do mestre cervejeiro é manter a levedura feliz e trabalhando corretamente. O funcionário do mês na fábrica sempre vai ser a levedura.